E hoje o nosso assunto é sobre saúde pública, um assunto bem complicado, né, que a gente precisa debater mesmo. Por isso estamos recebendo aqui no RDTV News o secretário municipal de saúde, Deiver Teixeira. Seja muito bem-vindo, secretário. Eu que agradeço o convite e espero nessa nossa conversa aqui esclarecer algumas situações para a nossa população. O secretário assumiu há pouco tempo, mas já está vivendo muitas experiências, né, na secretaria, né? Eu queria já começar falando com o senhor sobre uma declaração que saiu agora há pouco do prefeito Emanuel Pinheiro, declarando calamidade pública na saúde de Cuiabá após resultados negativos da intervenção e aumento de número de mortes. Como o senhor vê essa declaração? Então, essa declaração do prefeito, na verdade esse decreto, né, que ele publicou no dia de ontem, no final da tarde, Sim. ela é consequência, né, de um relatório que nós apresentamos para ele quando assumimos. Então, quando nós assumimos, nós, junto com toda a nossa equipe, trabalhamos de maneira muito efetiva, né, buscando entender aquilo que de fato nós estávamos recebendo. E aí apresentamos ao prefeito um relatório com mais de 500 páginas, no qual a gente coloca ali as situações críticas da nossa saúde e do nosso município. Diante disso, né, o prefeito, como autoridade, né, do executivo, eleita pela nossa população, tomou essa decisão e agora, a partir de agora, a gente tem dinâmicas diferentes no qual a gente pode atender a nossa população de uma forma mais efetiva. O senhor pode trazer para a gente algumas dessas mudanças desse decreto? O que vai mudar agora? Eu tinha pegado algumas informações sobre algumas medidas, né, que a secretaria está autorizada a ter algumas medidas em casos emergenciais. É isso? Então, o decreto em si, a gente tem que entender assim, é um grito de socorro. Então, quando o prefeito faz um decreto desse, ele está dizendo assim para toda a sociedade, olha, estamos à beira do colapso. Então, precisamos de ajuda, governo do estado, precisamos de ajuda, governo federal, precisamos de ajuda, parlamentares. Então, esse é o ponto, certo? Então, a gente precisa de ajuda. Então, a gente já declarou isso, que precisamos de ajuda. Então, agora, diante disso, o que dá para a gente fazer, né? De fato, compras podem serem feitas de maneira mais célere, né, seguindo todo o rito processual que está na nossa legislação. E com isso a gente consegue atender a população de uma maneira mais efetiva, mais rápida e resolver o problema. Mas precisamos de ajuda. A senhora assumiu em janeiro, né? E a gente não tem como deixar de falar sobre os casos de Covid. Inclusive é uma situação que tem preocupado muitas pessoas, aumentado os casos no nosso estado. Aqui em Cuiabá também temos muitos registros. Se o senhor quiser trazer os números para a gente, fique à vontade, secretário. Eu queria que o senhor falasse como a secretaria está agora se preparando, né? Porque a gente está aí recebendo o carnaval agora e possivelmente os casos vão aumentar, né? Então, o Covid não acabou, né? Então, nunca acabou. O que aconteceu é que nós tivemos uma vacinação, né? As pessoas se vacinaram. Sim. E com isso a gente consegue as pessoas que, né, venham a se contaminar, né, venham a pegar ali o vírus, elas não têm, diríamos, as reações que tinham anteriormente. Então, assim, a gente tem que ter claro inicialmente que o Covid não acabou, né? Então, assim, o que a gente percebe é que sempre essa volta de férias, isso aumenta, né? E aí com o carnaval, a tendência também é aumentar, né? De todo modo, nós, enquanto secretaria, nós estamos trabalhando para isso. Nos precavendo, né, fazendo as devidas conversas, conversando com a vigilância sanitária, e nós estamos nos antevendo a situações que a gente espera que não ocorram. Entre elas, nós reservamos ali no antigo pronto-socorro leitos para atendimento, leitos de retaguarda, que se porventura forem necessários, nós já temos ali reservados para esse atendimento, tá? Não estão ocupados, não estão nem 30% ocupados, certo? Então estão reservados leitos para atender a nossa comunidade, se porventura vier alguma situação, né, de contaminação e alguma coisa que caminhar para um quadro mais grave. O senhor tem aí os últimos números de casos? De casos? Então, Isso. A gente aumentou, né, teve um aumento especialmente do dia 15 ao dia 25, né? Mas assim, ainda está dentro daquilo que é esperado, ou não é esperado, mas daquilo que foi do ano passado também. Então, assim, não há números assim alarmantes para nós aqui enquanto população de Cuiabá, tá?
Teve também, vocês fizeram uma declaração sobre também os testes de Covid, né? Mais de 50 mil testes de Covid estão sendo distribuídos aqui em Cuiabá, né? Também para facilitar essa detecção, né, da doença ali no estágio inicial para já começar o tratamento. Então, quando a gente assumiu, então a gente assume numa situação assim, de procurar entender o que está acontecendo ali de fato, certo? Então nós entramos agora no início de janeiro e aí fomos surpreendidos que os testes que estavam ali, ou tinham sido comprados, eles venceriam 31 de janeiro, uma quantidade assim alta de testes, né, em torno de 12, 13, 14 mil, se não me falha a memória. E por isso que nós fizemos, inclusive, o dia D. Nós fizemos 2 dia D para que a gente pudesse testar a população. E fizemos esses 2 dia Ds, né, e fizemos as testagens. Mas venceram esses testes e acabaram vencendo, acho que 3 a 4 mil testes foram vencidos. E aí acabou ter sido descartado. E aí surge a situação, né? Nós precisamos testar as pessoas, né? As pessoas, elas... Eu até estava conversando hoje de manhã lá em casa, né? E assim, porque a gente sabe como que nós somos, né? Nós temos quando a gente pega uma gripe, né? A gente fala, puxa, mas será que eu tô com Covid? Né? Pô, minha garganta tá doendo, tô com febre. Aí você começa aquela situação, aquela briga mental sua, né? Tô, não tô, vou passar pro meu parente. Aí vem toda aquela coisa ruim que nós vivenciamos e tudo mais. Então veja assim, de fato, existem critérios para serem feitas análises. Não é com todo mundo, não é qualquer coisa, certo? Porque a gente também tem custos, a gente não consegue atender todo mundo, né? Mas eu diria para você que a gente também precisa cuidar das questões emocionais das pessoas, né? Então, se as pessoas elas querem fazer, elas têm essa situação conflitante com elas, lógico, não dá para fazer todo dia, certo? Não dá para fazer toda semana, mas a gente também precisa cuidar. Então, assim, a sensação, né, de ter o teste na cidade, isso também traz benefícios para a nossa população. Então, nós fomos, né, além da necessidade evidente, né? Então, nós fomos atrás, buscamos as empresas, fizemos várias cotações dentro dessa compra emergencial, que de fato, não deve ser o procedimento, diríamos, rotineiro, deve ser algo de fato que seja emergencial, mas nesse caso era necessário porque nós não íamos ter testes. Então nós fizemos vários orçamentos. Eu queria fazer um registro aqui e parabenizar os servidores da Secretaria Municipal de Saúde. Dentre todas as cotações que foram feitas, tinha cotação de 15, 16 e tal, aí chegou uma de R$ 11,90 cada teste desse aí. E aí os nossos servidores lá foram negociar, né? E conseguimos por R$ 10,90 cada teste. Gente, isso aí é uma economia, é R$1, mas é R$1 para muita coisa. E hoje eu digo a você, que nós inclusive estamos recebendo hoje 50 mil testes, né? E as pessoas, as outras secretarias estão comprando teste hoje a R$20 praticamente. Então assim, nós conseguimos, nessa última semana, né? Conseguimos fazer essa compra, conseguimos redução no valor, pagar um preço bem mais baixo do que outros vão pagar agora, e a gente vai ter os testes no período de carnaval aí, e as pessoas que tiverem aí, né, suas preocupações, né, de fato tiverem com sintomas, poderão fazer o teste. Vamos falar então agora um pouquinho sobre a dengue, né? A gente tem visto também que os casos de dengue estão aumentando, né, secretário? É um período que a gente sabe que vem chuva, né? Sim. As pessoas às vezes descuidam. É uma campanha que é sempre feita e mesmo assim acontece, né? Tá cheio de mosquitinho da dengue, né? E como que tá essa situação hoje? Como que a secretaria está controlando, né, os casos de dengue? E o que vocês pretendem fazer também? Olha, eu acho que até de primeira mão aqui, viu? A gente vai passar aí no carnaval já os fumacês aí, tá? Em alguns não, trabalhar para passar em todos os bairros. Que bom. Então já está tudo ali organizado, né, com as motos, né, os carros, estamos ali. Só que assim, ó, de fato é preocupante, mas assim, na nossa cidade ainda não está nesse nível. Nós estamos abaixo, inclusive, dos dados de janeiro do ano passado. Então, assim, a situação ainda não é essa daí, mas, assim, de todo modo, temos que ficar atento para que isso não aumente de fato, né? Então, nós estamos tomando todas as medidas aí,
estamos trabalhando, fazendo as conscientizações, as divulgações, temos assim vários projetos sendo, né, desenvolvidos, 10 minutos ali para limpeza e tal. Então, assim, tem vários projetos sendo desenvolvidos e a gente precisa continuar avançando nisso, para que de fato nós, enquanto cidade, né, enquanto população aqui de Cuiabá, não tenhamos os casos aumentados. Mas ainda está abaixo do janeiro do ano passado. Então ainda está uma situação Não, controlada, tá né? abaixo, né? Depois eu posso até passar para você aqui, mas nós não atingimos aí nem 30 casos ainda. Mas que bom que a gente já vai ter Sim, né? o fumacê ali passando. Exatamente, Isso aí. que bom, já ajuda muito, né, secretário? Sim. Então, além da possibilidade daquilo de matar os mosquitos que ali estão, mas chama a atenção da população, né? A hora que você vê o carro passando, você vê todo esse movimento que ali está, puxa, cara, também vou cuidar. Então, aquilo que talvez eu não ia lá tirar a água empoçada, eu já vou sair e vou tirar, né? Então, assim, é um envolvimento, é nós cuidando de nós mesmos, né? Então, essa é a lógica, é a tônica que a gente tem que dar. E falando em carnaval, né, a gente sabe que esse é um período que também é intensificada a campanha, né, de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, né? Porque o pessoal vai para farra, enfim, acaba se esquecendo de algumas coisinhas importantes, né, secretário? E como que a secretaria está atuando, vai atuar, né, para prevenir, para conscientizar a população também nessa época do carnaval? Olha só, né, é uma situação, né? Bom, o carnaval é uma festa, né? Então, assim, aí cada um festeja do jeito que mais convém, né? O mais gosta, né? O que a gente tem colocado, né? Nós vamos intensificar, inclusive, as nossas publicações aí nesses próximos dias, é que as pessoas, de fato, né, tenham as suas prevenções, cuidem, né? Cuidem de si, né? Porque o momento de prazer, de fato, existe, né? Mas, para além do momento de prazer, se não cuidar direitinho, vai ter muitos momentos de tristeza também, né? Então, a gente tem que ter essa atenção, né? Não só nas questões, né, de doenças, né, mas também nas questões de beber demais, né? Então, assim, várias outras situações que todos nós sabemos que a gente tem que, assim, festar, mas com a consciência, né? Não perder a razão. Se beber demais, né? Tem alguém ali para te segurar, certo? Para que não haja exageros, não hajam brigas, né? Então, assim, a gente precisa, né? Como eu disse agora há pouco, né? Nós precisamos cuidar de nós mesmos, né? E se em algum momento alguém exagera, né? Perde, de certa forma, toda, diríamos assim, a responsabilidade no sentido da sua razão, alguém que está ali do lado precisa ajudar. Então, a gente tem que ter claro isso daí. Né, mas nós vamos intensificar agora as nossas divulgações, né, para que as pessoas... Mas assim, é nós falando, mas é a pessoa no dia a dia, naquele momento, é ela que vai tomar a decisão. Né? É algo que parte de cada um, né? Não tem como. Isso daí. Mas a secretaria disponibiliza testes também, né? Sim, disponibiliza testes também. Nós temos essa possibilidade e aí as unidades básicas de saúde, elas têm essa condição de fazer esses testes. Queria falar agora com o senhor sobre um panorama. O senhor assumiu a Secretaria Municipal de Saúde há pouco tempo, está vivendo todo esse turbulhão de coisas acontecendo, a saúde já teve uma intervenção, tudo acontecendo, voltando casos de Covid, dengue. Qual é o panorama que o senhor faz dessa gestão? Que o senhor acabou de assumir tem pouco tempo, mas como que o senhor enxerga esse desafio? Então, olha, e aí a gente tem que voltar na primeira pergunta que a gente começou aqui a respeito do decreto, né? De fato, a gente tem que deixar claro isso para a nossa população. Nós estamos vivendo um momento muito crítico da saúde, mas assim, é muito mesmo, né? Nós precisamos, do ponto de vista financeiro, para não pagar dívidas, Nós precisamos de 200 milhões a mais por ano. Precisamos de 200 milhões a mais por ano. Isso tanto é verdade que o pessoal que estava antes de nós, eles receberam um aporte de 100 milhões praticamente do governo do estado fora da LOA, e mesmo assim ainda saíram deixando uma dívida de 130. Então, você vê, os 100 que eles receberam, mais os 130 que eles deixaram, então daria praticamente 200 milhões, 230 milhões. E para nós já informamos inclusive ao presidente, né, do Tribunal de Contas, Dr. Sérgio Ricardo, que se não tiver aportes financeiros de verdade, quando nós entregarmos aqui, vão ser mais 200 milhões de dívida. Isso assim, já está tabelado. Isso para não pagar as dívidas.
só vai somar. Então, assim, a situação, de fato, é muito crítica. Então, assim, a despeito dessas situações aí, quem sabe, desse contra aquele e tal, existe uma realidade. Nós estamos num momento muito, muito preocupante. Eu diria, se não fosse um decreto desse, né, e as possibilidades que ele traz de arrecadar, né, recursos, mas nós estamos à beira de um colapso, e se não for um decreto desse, a gente vai colapsar. É uma situação muito preocupante, né, secretário? E viver tudo isso, né, a gente já começa a relembrar também o que a gente já viveu na época da pandemia, muitas pessoas morrendo, causa um pânico, né, nas pessoas. E traz uma preocupação, você falando assim que a gente está entrando mesmo num colapso, né, na saúde. Como a gente pode mudar isso, sabe? Como a gente pode mudar e o que o senhor acha que causou tudo isso? Por que chegamos nessa situação? Então, assim, eu não vou entrar muito nos detalhes passados, porque eu talvez poderia cometer injustiças aqui. O fato é que nós temos dívidas, e a gente precisa pensar daqui para frente, né? Eu acho assim, o prefeito reagiu, né, dentro do tempo. Esse decreto vai nos permitir avançar, vai, de certa forma, de modo oficial, né, e do que a legislação nos permitir que o governo do estado aporte recurso, que o governo federal aporte recurso, que os deputados, senadores, vereadores também voltem os seus olhares, né, do ponto de vista efetivo de aportar recurso para que a gente consiga cuidar do nosso povo. Porque assim, Cuiabá não é só a população de Cuiabá. Nós atendemos praticamente o estado inteiro. Então pessoas, e até que não é, as pessoas elas passam umas dificuldades em determinadas regiões, elas entram num carro e vêm para cá. E chega aqui, a gente tem que atender, e nós vamos atender, nós sempre atendemos. Então assim, nós precisamos de aporte financeiros para que a gente consiga cuidar das pessoas. E é o que você colocou. Toda essa situação acaba prejudicando o nosso atendimento. E o nosso atendimento não é ruim do ponto de vista do profissional que ele está. Porque os servidores, os médicos, os enfermeiros, os administrativos, o pessoal da limpeza, são pessoas extremamente comprometidas. Só que a gente precisa dar condições de trabalho, de dignidade de trabalho para essas pessoas. E elas querem trabalhar. Eu tenho dito já em alguns outros espaços, ninguém vem para a vida para dar errado. Ninguém chegou aqui para fazer as coisas erradas. Todos nós queremos fazer as coisas certas, as coisas que dão bem. Essas pessoas que estão ali, elas estudaram, se capacitaram, buscaram. E elas querem fazer o melhor. Eu sei que talvez o tempo, né, seja curto e tal, mas nós tivemos a oportunidade de visitar, por exemplo, a unidade do Cochipó do Ouro. Gente, é triste. Entendeu? É muito triste. E aí eu estou até emocionado, porque o médico que estava lá é um senhor que inclusive ele morreu ontem, eu acho que ele morreu. E aí quando eu entrei na sala dele, gente, pelo amor de Deus. Bom, vocês sabem que eu vim da área da educação, né? Eu sempre percebi ali que tinha dificuldades, mas quando eu vim na saúde, o que é isso? A maca que ele estava lá, que ele atendia as pessoas rasgada, uma mesa enferrujada, uma cadeira. O que eu quero dizer com isso? Que o médico que morreu, teve um acidente, ele não teve a dignidade na profissão dele que ele escolheu para ter um lugar digno de trabalho. Esse é um dos casos, frente a tantos outros que aí tem. Então assim, se nós não tomarmos atenção de fato, nós vamos assim de mal a pior, cada vez mais. Bom, secretário, eu agradeço muito ao senhor por ter vindo até aqui, né, feito essa primeira entrevista para a gente depois desse decreto, trazido informações esclarecedoras. A gente torce para que seja uma gestão, um fim de gestão, né, com muita tranquilidade, né, e que as coisas vão se resolvendo aos poucos, porque é o que a gente mais precisa, né, a gente precisa que a saúde esteja bem, para as outras coisas também fluírem bem, né. Tá bom. Nós que agradecemos, né? Trago aqui abraço também do nosso prefeito Emanuel Pinheiro, uma pessoa comprometida com a saúde do nosso município.
Quero também cumprimentar a todos os nossos servidores do município, especial evidente da Secretaria Municipal de Saúde, e quero dizer a eles que contamos mais e mais com vocês para que a gente consiga atender a nossa população de maneira digna, honrosa e humanizada. Muito obrigado a vocês e ao RD News por essa oportunidade. Obrigada, secretária. Se você gostou da nossa entrevista com o secretário de Saúde, deixe o seu comentário aí pra gente e compartilhe muito também, viu? Essa e outras entrevistas você já sabe, né? Confere tudo no nosso site.